Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje, olha, a gente tem um material fascinante. É uma análise filosófica, né? Que mistura um monte de coisa. Hermetismo, existencialismo, espiritualidade e tem até uma crítica social ali no meio. É verdade. Um texto bem denso, com várias camadas para a gente explorar. Exato. E a nossa missão aqui é tentar destilar o que tem de mais interessante nesse material, né? E ele já começa com uma ideia legal, que a sabedoria não está só nos livros. Aham, Vem também da experiência, tipo de um velho que nunca estudou, ou sei lá, da criatividade dos jovens. Isso já faz a gente pensar um pouco, né? Onde que a gente encontra conhecimento de verdade? totalmente. E essa abertura para outras fontes de saber parece que conecta com outra coisa que o texto traz que é bem curiosa: a diferença entre fé e moralidade. Ah, sim, ele comenta isso. O autor fala que ficou surpreso, né, de ver gente religiosa, assim, agindo de forma antiética e, ao mesmo tempo, encontrar ateus super corretos. Entendi. E aí ele define a própria fé como filosófica, mais baseada na razão, sabe? Na busca pelo bem comum, rejeitando a injustiça. Interessante essa visão. E essa busca pelo bem e pela ação correta, para onde que o texto leva a gente a partir daí? Então, leva para um conceito-chave do texto: a lei de causa e efeito. Isso é central. E tem uma ressonância forte com o hermetismo, né? Aquela tradição antiga. Sim, sim, das leis universais. Isso, o texto é bem enfático, diz: o mal espalhado retorna. E o interessante é que não é só no nível pessoal. Ah, ele aplica isso socialmente também? Exatamente. Fala das consequências da desigualdade, da fome, de esconder a verdade. Tipo, olhar para esses efeitos força a gente a pensar nas causas mais profundas, entende? Entendo. E falando nesses sistemas maiores, causas e efeitos, o texto entra numa área que pode ser meio polêmica, né? Quando critica o sistema de saúde, a indústria farmacêutica. Sim, ele apresenta uma crítica. A alegação ali no texto é que o foco no lucro com doenças crônicas poderia desestimular a busca por curas mais rápidas, seja com coisas naturais ou mesmo com a química que a gente já conhece. Hum, Ele menciona que talvez interesses financeiros possam limitar a ciência formal. Mas olha, é bom deixar claro, né? A gente está só relatando o que o texto diz, a perspectiva dele, sem concordar ou discordar. claro, claro. É o ponto de vista do material que a gente está analisando. E o que eu achei assim bem intrigante foi como ele tenta conectar tudo isso com as 7 leis herméticas. Isso, é fascinante essa parte. Ele argumenta que essas leis antigas, mentalismo, correspondência, vibração, causa e efeito, etc., teriam paralelos na ciência moderna. Como assim? Que tipo de paralelo? Ele cita coisas como física quântica, a eletricidade do cérebro, o magnetismo do corpo, até o DNA. Sugere que essas leis herméticas já estariam, de certa forma, refletidas nesses achados científicos. Nossa, E vai além, né? Chega a dizer que a ciência já teria provado a existência da alma ou de uma energia vital, mas que teria, tipo, parado de falar disso. É uma afirmação bem ousada, né? Precisaria de uma análise científica bem rigorosa para verificar isso. com certeza. Mas tem uma aplicação bem prática que ele faz usando o mentalismo, aquela primeira lei, né? Que o todo é mente. Para falar sobre depressão. Isso me chamou a atenção. Sim, ele aborda isso. Descreve a depressão como talvez a maior doença do mundo atual. E a origem seria meio que o choque entre a fantasia da infância, sabe, aquele mundo simples, de bem e mal, final feliz. E a realidade adulta complexa. Exato. A realidade adulta que é bem mais complicada e às vezes bem dura. E qual seria a solução, ou o caminho que ele propõe usando o mentalismo? A ideia principal é usar a imaginação de forma ativa. É quase como construir a própria narrativa interna. Definir quem são seus heróis e vilões interiores e buscar conscientemente um final feliz. Isso através do autoconhecimento, de planejar. Entendi. E a questão de acreditar na cura, o efeito placebo entra aí. Sim, ele vê isso como parte do processo, como um sistema lógico e mental mesmo, de aceitação, de evolução. É usar a mente como ferramenta para ajudar na melhora, sabe? Dando mais poder para a pessoa na própria jornada. Claro, junto com o que mais for necessário de tratamento. Essa ideia de ter agência
de construir a própria realidade, parece que aparece em outros pontos também, né? Ele fala de arquétipos. Pois é, o autor se vê como Hermes, o mensageiro, o observador que aprende. E fala do amor também, não como algo que acontece, mas que se constrói, que liberta. E tem aí as alquimia das emoções para lidar com vícios. Criticando um pouco o excesso de remédio, talvez. Isso, ele menciona essa alquimia emocional e dá um destaque enorme para o livre-arbítrio. Diz que é a coisa mais importante, aprender com cada experiência, mesmo as difíceis. Tudo parece voltar para essa ideia de controle interno, de aprendizado. Então, tá. Juntando tudo, qual seria a mensagem central desse texto? Parece ser uma filosofia bem prática, né? Aprender com a vida, entender causa e efeito, usar o poder da mente, Acho que é por aí. agir de forma ética e se conhecer. É isso. Exatamente. É uma visão muito integrada, né? Mente, corpo, universo, tudo conectado. Nossas ações geram consequências e a forma como a gente encara as coisas, tipo esse Hermes interno que observa, aprende, transforma a raiva em busca por justiça. Isso molda a nossa realidade. O foco está no entendimento e na ação consciente. Fica então uma reflexão final, puxando do texto. Se a gente levasse a sério essa ideia do mentalismo, sabe? De usar a imaginação, o foco, para construir nossa história e buscar nosso final feliz. Como será que isso mudaria o jeito que a gente lida com os desafios do dia a dia, na prática? É algo para a gente pensar. Uma boa pergunta para ficar matutando. Com certeza. Bom, pessoal, por hoje é isso. Até o nosso próximo mergulho.